Bom, olá a todos, bom dia, a gente veio aqui gravar mais um vídeo agora em relação aos estudos, então, do Códice Leningrado B19A, que é uma série de estudos que eu estou fazendo aí de acordo com alguns, vamos dizer assim, capítulos e versículos assim mais polêmicos ali. E um deles aqui nós vemos exatamente, deixa eu só pegar aqui para ver qual o capítulo mesmo, acho que é o capítulo 19, isso mesmo. Verso 26, 27 e 28, que traz exatamente a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas presta bem atenção no texto aqui, que eu vou ler ele, tá? Em ordem crescente, direto, e depois eu vou fazer uma pausa fazendo uma leitura aqui para você prestar atenção exatamente neste detalhe. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que eis que fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. O que você achou de interessante aqui? Nada, né? Pois bem, agora vamos ler então exatamente, fazendo a exegese. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, te está dizendo que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ok. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar. Que lugar? Onde estivera diante da face de Deus. Ou seja, ele retornou para a cidade que foi destruída. Agora presta bem atenção. E olhou para onde? Para Sodoma. Olhou. E para toda a terra da campina e viu. E eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. É interessante que você vê o texto aqui dizendo que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Interessante que Abraão olhou também para o mesmo lugar e não virou uma estátua de sal. É estranho, não? Agora, vamos ver no Códice Leningrado B19A, mais um texto interlinear do Dr. Edson de Faria Francisco. E destruiu as cidades a estas e toda a circunvizinhança, e todos que habitavam nas cidades e o bruto do solo. E olhou a mulher dele para trás e se tornou uma coluna de sal. E madrugou Abraão pelo amanhecer ao local que permaneceu ali perante Adonai. E olhou para baixo, Vaiachiquerá, e olhou para baixo, vem de abaixar, né? Vem de descer, né? Para baixo, sobre as faces de Sodoma, sobre as faces de Sodoma. Al é uma preposição sobre, tá? Acima. Quando diz aqui que ele olhou para baixo, necessariamente ele não está dizendo que ele olhou para frente, tá? Aqui o texto está dizendo, olha só que interessante, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra. Ele olhou diretamente para a terra. Aqui não. Aqui está dizendo que ele olhou para baixo, sobre as faces, olhou por cima, um outro ângulo diferente. Então você vê como é que o texto em português, muitas das vezes, ele é tendencioso nas suas traduções. O texto original está dizendo que ele olhou para baixo. Aqui nós temos um sufixo, tá? De uma pessoa aqui no possessivo. E olhou. Ele olhou para baixo. A mulher de Ló olhou para trás, de frente. Olhou para trás. Outro ângulo. A Bíblia Hebraica Stuttgart Tensa diz a mesma coisa aqui. E ela tem uma notinha maçorética aqui, ó, Baboker, que quer dizer naquele lugar.
Não tem muita diferença aqui, porque ele está dizendo que poucos manuscritos massoréticos, como a Peshitta, né, a Septuaginta, ela invertem exatamente o texto massorético, traduzindo como terra, né? Olhou para aquela terra, sobre aquela terra, naquele lugar. Aqui, ó. Al-Hamakom, sobre a terra, naquele lugar. Outros textos diz que ele olhou para o lugar. Não tem muita diferença essa nota aqui, não. Tá bom? E o texto aqui também, ó, Macon, nós acabamos de ver aqui agora, né? E tem exatamente a descrição aqui de que ele olhou para baixo, tá? Vai esquerrar. E nós temos exatamente ela aqui, ó. Eu vou trazer para você que o texto em português, aqui, ó, vai esquerrar. Olhou para baixo. Sobre, tá? A face de Sodoma. Então, o texto aqui foi tendencioso, dizendo que olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra. Tá? E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar. Que lugar foi? De Sodoma e Gomorra. Diante da face do Senhor, onde ele tinha se encontrado com ele lá. Então você vê que o texto ele é tendencioso, porque quando você lê no português, você não presta essa atenção. Você está analisando o texto, olhando que somente a mulher de Ló é que virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás. Mas o texto em português também está dizendo que Abraão olhou também para a cidade. No texto em português. Já no texto em hebraico, está dizendo que ele olhou para baixo, sobre as faces. Ou seja, ele estava acima. Há uma grande possibilidade, eu não sou físico e nem geólogo, que talvez essa fumaça ou esse fenômeno que fez com que ela endurecesse o seu corpo, que ela virasse uma estátua, possivelmente não chegou até Abraão porque ele já estava por cima. Então, possivelmente não atingiu esse patamar dele lá. Entendeu? Então, nós temos que prestar atenção no texto, quando o texto em português diz exatamente isso. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina e viu que eis que fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. Quer dizer, ele não virou estátua de sal, somente a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ele fez a mesma coisa. Abraão olhou para trás e não virou uma estátua de sal. Por que ele não virou uma estátua de sal? Porque o texto em hebraico está dizendo que ele olhou para baixo. E o texto em português não traz essa transição. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de ler o texto em português e depois ler também a questão do texto no original. É a mesma coisa você comprar uma Bíblia King James, tá? Em português. Não, a Bíblia King James não é em português. A Bíblia King James ela é em inglês. Alguém pegou o texto em inglês e traduziu automaticamente para o português. Mas aí fica uma pequena pergunta. Esse texto que foi copiado e traduzido é justo, é sincero, exatamente nas palavras como se encontra no inglês? Aí é que está o X da questão. Então tem que ter muito cuidado com essas questões tendenciosas que há dentro do texto bíblico. Tá? Abraão olhou para trás e não virou uma estátua de sal, como a esposa de Ló também virou. Tá bom? Por quê? Porque o texto em hebraico está dizendo que ele olhou para baixo e a mulher dele não olhou para baixo. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição aí. Tá bom? Espero que você fique mais atento ao texto original também, tá? Prestar muito atenção nessa transição aí, ok? Para não ser tendencioso a certos tipos de traduções, como temos aí, então, no nosso português, tá bom?
Nos vemos então, como sempre, numa próxima aula.